Agora dos fatos da semana. Um balanço divulgado pela Ouvidoria das Polícias de São Paulo mostra as mortes atribuídas à Polícia Militar do Estado. Veja no VT. A Ouvidoria das Polícias de São Paulo divulgou um novo balanço das mortes atribuídas à Polícia Militar no Estado. De janeiro a agosto foram 571 mortes. Em todo o ano passado, mais de 830. E em 2013, passaram de 500. No ano passado, 22% dos homicídios na capital paulista foram cometidos por policiais em serviço. O caso mais recente, que ganhou destaque na imprensa, levantou suspeitas sobre a atuação de policiais. No dia 7 de setembro, 2 homens morreram durante uma perseguição. Um vídeo mostra um deles sendo empurrado do telhado de uma casa por um policial na zona oeste de São Paulo. Em seguida, são ouvidos tiros. O comandante-geral da PM paulista, Ricardo Gambaroni, fez um apelo às tropas. Ele disse que as mortes de suspeitos só são toleradas em casos de legítima defesa e pediu que não sejam simulados confrontos. Para falar sobre esse assunto, o doutor Eduardo está com a gente. Tudo bom, querido? Como é que você está? Tudo bem? Sempre bem, né? Você sabe, tem que ter, né? Vamos lá, né? Bola pra frente. A gente vai falar sobre esse assunto que realmente muito preocupa toda a população, né? Afinal de contas, tem chamado a atenção a atuação da Polícia Militar nos últimos tempos, algumas chacinas acontecendo e a gente tem percebido aí o tipo de atuação em cima desses casos que foram citados nessa reportagem especificamente, que as imagens das câmeras de segurança da Redondeza mostram que justamente é bem diferente do que os policiais relataram naquele momento. Quer dizer, os números estão aumentando. A que você atribui isso, doutor Eduardo? Bom, eu acho que a primeira questão, Regina, que nós temos que nos perguntar, e sobretudo para os governantes, qual é o grau de letalidade da Polícia Militar de São Paulo? Eu acho que esse é o primeiro questionamento. E posso te responder. Segundo a estatística apresentada, a cada 100 casos, 22 homicídios são praticados pela PM, o que nós temos um alto índice de letalidade. E o que na verdade a polícia e o que nós podemos constatar nesse alto índice de letalidade é de que, na verdade, não existe uma estrutura organizacional de forma que possa conter esse grau de letalidade, né? E isso, consequentemente, a falta de comando, né? Ela passa para o PM, aquele que trabalha na rua, aquele que faz não só a prevenção, mas, sobretudo, o policiamento ostensivo na rua. Ele está fazendo julgamento por ali também. Exatamente, ou seja, a insegurança. E aí tem um fator bastante interessante. Por quê? Ele prende, né? A justiça solta. Ou seja, ele prende e a justiça solta. E aí eles começam a perceber, sem falar, nos crimes praticados contra os policiais em serviço ou fora de serviço. Seja ele pela policiais da civil ou da própria militar, entendeu? Então há a questão da retaliação. Então, se você juntar todos esses elementos, né, nós temos o quê? Nós temos uma grande implosão que está acontecendo na Polícia Militar. Eles não estão se sentindo protegidos, né? Ao contrário, né? Ou seja, então eu percebo claramente que há uma fragmentação do sistema organizacional da polícia como um todo. Né? E para isso, 2 autoridades são fundamentais, 3, na verdade, autoridades, né? O governador do estado, né, o secretário de Segurança Pública e, sobretudo, o comandante, né, que comanda a Polícia Militar. Então, essas são as 3, eu diria que são as 3 colunas da segurança pública de um Estado. Né? Então quando você percebe que começa a ruir essas colunas, obviamente há uma tendência de ter uma desestruturação como está acontecendo hoje. Degringola, né? Você acredita então que os policiais estão se sentindo no direito de fazer justiça com as próprias mãos, nas ruas mesmo, já que o trabalho deles acaba não sendo efetivo, uma vez que a justiça não é... Eu não diria nem o direito, porque é difícil a gente falar sobre direito em função do que nós estamos vendo, ou seja, são execuções, né?
E são execuções, não são execuções na calada da noite, são execuções à luz do dia. Então isso, na verdade, eu diria que não há nem questão de preocupação, eu diria que já passou essa preocupação. Eu acho que nós estamos chegando a um grau eu, por exemplo, que tenho viajado muito pelo estado de São Paulo, sobretudo no estado de São Paulo, na capital, que vou aos extremos. Ontem eu fui de um extremo ao outro e eu percebo, a gente sente essa questão, o sentimento de insegurança.